uma pensata aqui. Como é que a gente consegue, assim, agora tentando sair um pouco do problema atual, né? O que vocês acham mais prioritário a ser feito para a gente tentar movimentar porque eu acho que é um problema de consciência, para não falar de imaginação, como a gente sempre fala aqui, tentar movimentar o país em direção a um negócio melhor do que a gente vê sempre acontecer, assim, né? Como é que faz, né? Porque a gente tá aqui falando, reclamando de coisas que a gente conhece desde que nasceu, né? Desde antes da gente nascer, os problemas já eram esses, e eles vão se repetindo, eles vão se... e não muda nunca, e tal, e assim... Pra gente não cair nesse niilismo que a gente falou no começo da live, a gente falou assim... Porque o Renan fez uma pergunta pra gente, assim, tipo... Será que esse não é um novo germe de 2013? Essa indignação que as pessoas estão vendo com o poder público e o Estado que não funciona direito e tal. Aí eu disse que eu acho que não, que eu acho que mais fácil a gente voltar para um niilismo pré-2013. Porque o brasileiro sempre foi niilista. Ah, não tô nem aí, é político, só enche o saco e tal. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, assim, mas... Descrença. Sim, a gente não pode cair nesse niilismo, porque senão fecha a porta, vamos todo mundo embora. O que a gente tá fazendo da vida? Exatamente, então assim... O que vocês acham que é o grande esforço que a gente tem que fazer para tentar mudar isso? Um problema que a gente tem, Paulo, que muitas vezes as pessoas falam, tem síndrome de vira-lata, é isso, é aquilo, não sei o quê. Pô, você pega algumas potências mundiais aí, os Estados Unidos aqui na América e o Japão. Os Estados Unidos está preparado para receber os furacões, que são os desastres naturais que sempre acontecem lá no país, e o Japão está preparado para receber os terremotos. Ou seja, no Japão, o governo tem comunicação direta com as pessoas, tem sirenes espalhadas pelas cidades, a construção dos prédios já é preparado para receber aqueles terremotos, eles já têm planos de evacuação das cidades com os terremotos acontecendo montados. Os Estados Unidos, por outro lado, com relação aos furacões, as casas já têm abrigos, a defesa civil lá dos Estados Unidos já tem uma comunicação direta com as pessoas, eles já têm albergues localizados estrategicamente para receber as pessoas que porventura não têm casa ou não têm estrutura na sua casa para passar pelo furacão, bunker nas casas. E não adianta falar que o Brasil é aquela terra das mil maravilhas que não tem desastre natural, que tudo aquilo... Não, isso daí é enganar as pessoas. A gente vem sofrendo com essas grandes chuvas de forma recorrente. No ano passado a gente teve uma coisa semelhante lá no Rio Grande do Sul, que alagou pra caramba. A gente teve agora, mais recente, no litoral de São Paulo, que dezenas de pessoas morreram com deslizamento, com chuva, com alagamento. O que está sendo feito no Brasil para prevenir isso? A gente está vendo o pessoal lá no Rio Grande do Sul dragando o rio, aumentando o volume de água dos rios, abaixando a calha dos rios, colocando barreiras estruturais para segurar essa água se chover. A Defesa Civil está fazendo plano de evacuação das casas. Tem alguma preparação nesse sentido? Não tem nada. Quantas favelas a gente tem no Brasil em beira de morro? Que a gente sabe que se chover vai desbarrancar tudo e vai matar um monte de gente. É feito alguma coisa nesse sentido de prevenção desses desastres? Não, a gente sabe que vai acontecer, mas não faz. Tá, mas então por que não faz, né? Mas por que não o que o Paulo quer falar, o que a gente pode, entre aspas, tirar de bom disso, né? Assim, como é que a gente sai dessa... Eu acho que a pergunta é assim, como começar? O que fazer? Assim, que é igual você falou, assim, não nem pelo desastre, não como faz. sair dessa inoperância, não é? Então e não como devolver um sonho, assim, por que a gente começa faz? de novo? A pergunta, por exemplo, pra complementar. Então, o Macris falou esse monte de coisa, tá, legal, beleza, aí ninguém faz nada. Por que não faz? Porque acho que a gente só consegue mudar a situação se a gente entender por que a gente não faz o que tem que ser feito. Então, assim, por que ninguém nunca faz nada? Por que todo mundo sabe que dá problema, todo mundo sabe... eu venho pra cá, aí venho pela Marginal, por exemplo, Marginal Tietê. Assim, tá insuportável o cheiro do Rio Tietê. Insuportável. Assim,
quantos e quantos e quantos anos que se fala disso, o Rio Tietê precisa despoluir, precisa não sei o quê. Ai, vai uma empresa japonesa, toda hora passa um troço. E é o cartão de visita de São Paulo, né? Cara, Pra quem não chega no maior resolve. aeroporto aqui, que é São Paulo, cai direto nesse cheiro horroroso em São Paulo. Um horror, sim, uma coisa. Aí tem ele é todo cheio de plantas e de árvores, assim, na camuflar, né? borda, Camuflar. que é pra camuflar. Então você passa ali, você não tá entendendo que fedor que é aquele. Aí depois você se dá conta, tem um rio aqui atrás desses arbustos e é o rio que fede. Né? Por quê? Porque tudo que tem de esgoto, os caras jogam no principal rio que corta a cidade de São Paulo. Caramba, mas É que por nem que aquelas- ninguém nunca resolve? Como é que faz pra gente começar a falar, beleza, a gente nunca resolve? Então agora eu acho que dá pra gente começar a pensar em mudar a mentalidade pra se encaminhar pra uma cultura de responsabilidade pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, né? Acho que esse é o problema, né? Ninguém nunca faz nada. O Rio Tietê, mano, parece aquelas mulheres que estica a cara assim, que prende com durex. Tá bonita pra caramba, não sei o que. Você solta a cara dela, acabou com a pessoa. Entendeu? Rio Tietê é bonito por fora e tal, mas é um lixo. Agora, se tem uma coisa que isso está provando, é como o governo Lula é ruim. Assim, mesmo para quem é... Eu comecei a ouvir até no Twitter. Até pessoas que eram simpatizantes, eu começaram a falar, pô, isso daqui realmente... Pelo amor de Deus, fala que se preocupa com as pessoas e nesse momento não tá fazendo absolutamente nada. Então, assim, se tem algo ali, é abrir o olho das pessoas da principal função desse governo, que é não tomar atitudes e não realmente ali ajudar as pessoas. Eu tô começando a ver a galera de esquerda já batendo um pouco no governo Lula. O que você acha, Ana? Então, assim, a pergunta do Paulo é a pergunta mais difícil. Não, que é uma existe. pergunta... É o quê? A pergunta É do- ineficiência, incapacidade? Não, e como devolver? É falta de tudo, dinheiro? E o que a gente mais. faz? Acho que É muita coisa, né? uma Como a gente faz pergunta- pra ser um Japão? Pra ter uma crise Não e vai sair ser, dela eu boa? achei, Assim, a mas gente é... não vai ser nunca o Japão. Eu achei uma coisa que não vai acontecer. Aí imagina que a gente vai ser sei lá, pelo menos assim, nos próximos 100 anos a gente não vai ser. Acho que eu botaria assim, pra gente entender o tamanho do problema, assim. A gente é um país muito pobre. A galera não tem ideia do quão pobre é o Brasil. Acho que em termos de renda per capita, a gente ainda disputa ali com o Irã, Iraque. A China, o Irã dá um pau na gente, tá? A gente é muito pobre. E o problema é que a gente é muito pobre e é muito desigual. Então o que acontece por ser muito pobre e muito desigual? Alguns lugares vão ter uma renda mais alta, só que muitos lugares vão ter a renda muito baixa. Você tem um sistema político nosso cujos incentivos são todos feitos para você fazer uma exploração das pessoas que realmente são exploradas. E é uma exploração, não é papo de comuna. Como é que colocar aqui? Sabe aquela coisa comum? Não, porque o sistema é construído... Não, o sistema político-eleitoral, o sistema de emendas, o sistema partidário é feito para você explorar pobre. É uma pirâmide de exploração. Dá pra gente demonstrar. Sabe aquela coisa... Eu falei isso outro dia num podcast. Assim, pra que serve a emenda pra um vereador? Olha, um deputado federal recebe uma emenda do governo federal que ele sempre vai ser base, ele vai mandar pra uma cidade que ele tem um vereador. Esse vereador inaugura a obra com ele, superfatura um pedaço rouba pra pôr no bolso, outro guarda pra fazer campanha. Aquele vereador é da base de um prefeito, ele também tem as emendas municipais dele, e também tem as emendas do deputado estadual do cara, que participa irrigando pra uma região dele. E tem as emendas do vereador. Isso. Você tem um circuito de milhões e milhões de reais feito pra nada. A pergunta, assim, Paulo, assim, vou te falar assim, a pergunta é, a democracia brasileira responde isso? A democracia brasileira teria respostas pra isso? Eu acho que da forma como tá, não tem. Não. Da forma como tá, não tem. E aí entra uma vez eu tava com o Marquesan, que é prefeito de Porto Alegre, pra gente entender até que os princípios que a gente acredita, o Brasil, ele desafia esses princípios. Princípio da subsidiariedade, o federalismo. A ideia é assim, quanto mais próximo da base, mais poder você outorga. Por exemplo, mais poder para o indivíduo, depois para a família, depois para a comunidade, o bairro, depois para o município, depois para a região, depois para o estado e só no final para a federação. Ele falou, Renan, muito legal, também sempre acreditei nisso. Pesquise sobre como eram as prefeituras do Brasil antes da lei de responsabilidade fiscal. O prefeito pegava, ele estourava as contas e terminava um ano sem pagar os funcionários da prefeitura. A prefeitura de São Paulo era assim até meio dos anos 90. Calotes generalizados. O governo do estado de São Paulo era um governo perdulário e caloteiro até o final do governo do Fleury. E essa era a regra. E ele comentou, se você não tivesse que botar uma lei federal que prende um prefeito, se ele descumprir uma série de regrinhas, o prefeito não cumpre. Aí ele explicou. Então quando a gente fala assim, mais poder pro prefeito, você tem que
Cuidado, cara. Cuidado, você não sabe aquela prefeitura de 10 mil habitantes, quem é o prefeito, quem é a família do prefeito, quem são os vereadores. É uma galera... E 80% dessa cidade vive do prefeito. Porque não tem arrecadação, ela só vive da prefeitura. Exato. Então, eu falo assim, quando a gente fala do princípio da subsidiariedade, a gente imagina que o conhecimento, e tu falou conhecimento mesmo, ele é disperso também, assim, né, de cima para baixo e também de baixo para cima. O problema é que a base, eu não tô falando nem só de roubalheira, a base da pirâmide, ela não tem ideia do que fazer. Porque se o Lula não sabe o que fazer numa crise dessas, como você imagina que um prefeito vai agir? Como a maior parte das prefeituras no Brasil, é o que a Amanda descreveu, não tem condições de se manter com os próprios pés. Ou seja, ela depende de algum grau de repasses estaduais e federais. Logo, elas estão existindo ali. Então, o sistema todo nosso, ele precisa de uma reforma muito grande, e uma reforma também nos incentivos dele, para a gente começar, porque se você reformar os incentivos como um todo, você começa a eliminar determinados tipos de estímulo para que determinados tipos de ação política permaneçam. Só que isso passa, a meu ver, por alterar profundamente o que a gente chama de democracia no Brasil. Um exemplo que eu queria dar, eu já falei em live com você. Para mim, é inconcebível que um município que não tem saneamento básico, que tenha números inadequados de segurança, saúde e educação, essa prefeitura tenha poder discricionário sobre o orçamento. No seguinte sentido, esse prefeito, ele não pode investir numa festa, esse prefeito ele não pode falar, não, agora eu quero reformar aquela avenida, sendo que você não tem esgoto em 80% do município. Você não pode, então assim, infelizmente é como se o prefeito ou aquela cidade fossem ingovernáveis. A democracia não faz sentido num lugar que você não consegue, sabe, 70% da população é analfabeto funcional, que aquele lugar é ingovernável, não tem sentido a existência daquela prefeitura. A maior empresa da cidade é aquela prefeitura. A prefeitura não tem capacidade econômica desenvolvida lá dentro daquele município para pagar nada. Ou seja, a prefeitura tá lá para dar emprego para pro cabo eleitoral, pra se manter no poder. Pra gente aqui, tá pagando o salário daquela turma lá. Será que não seria o caminho daquilo deixar de ser um município e se fundir com outros municípios? Lógico que mas voltou essa discussão agora. Porque a discussão, ela tá acontecendo no Rio Grande do Sul, porque os prefeitos falaram, então, o povo tá indo embora daqui. E agora, o que a gente faz? Ué, quem disse que o município precisa existir como exatamente. A cidade é o povo da cidade. Se não tem mais povo, não tem município. Não tem cidade. Mas eles estão... Não, como é que eu mantenho aqui Não, o meu negócio, o meu business, que é... Isso é doentio. E só matando isso aqui pra gente entender os incentivos perversos. Essa indústria desse pequeno prefeito, ela se mantém com a indústria da emenda. Hoje, você tem menos capacidade de investimento na mão do Poder Executivo, que é a Presidência da República, do que nas emendas. Quem administra as emendas na ponta? São esses analfabetos, que são prefeitos, vereadores e os políticos. E eles investem como? Fazendo praça, fazendo show. Não tem nenhum sentido. Se a pouca capacidade de investimento que o Estado tem é administrado pelos maiores idiotas da nação, não tem como dar certo. É óbvio que não tem como dar certo. Então, pra mim, assim, a nossa democracia, eu acredito em democracia até, democracia, vida, SUS, mas vamos, tem que ser cuidadoso. Disclaimer, né? Mas assim, eu jogo a pergunta, vou jogar pra vocês, assim, vocês acham que um município que não consegue entregar o básico, que ele tem que ter uma governança democrática ali? Posso falar uma coisa antes de passar pra ele? Só um exemplificar isso daí que você falou, Renan. Festival das Verbas criou situações esdrúxulas. Isso eu tô falando sobre o caso do escândalo que deu algum tempo atrás. Até não foi tão divulgado quanto eu achei que deveria ser. Foi o orçamento secreto da saúde. O Kim bateu em cima disso pra caramba. Teve uma cidade chamada Pedreiras, que fica a 5 horas de São Luís. Ou seja, São Luís do Maranhão. Maranhão, se não me engano, é a cidade que tem a menor o estado renda. Pior IDH do Brasil. É o estado que tem a menor renda per capita do Brasil. E o IDH eu acho que a renda per capita, a gente pode até conferir aqui, é menor do que R$1.000. Sim. É menor do que R$1.000. R$800. É um negócio absurdo, assim. Lá naquela cidade, por conta dos recursos que foram enviados pelo Lula, quando ele fez aquele remanejamento nas verbas da saúde lá em Brasília, a cidade prestou contas de ter realizado 540 mil exodontias, que é o nome técnico para extração dentária. Quantas? 540 mil. Isso é muito bom do dente. Sabe quantos habitantes tem na cidade?
39 mil habitantes. Eles tiraram 540 mil dentes. Cidade Banguela. Olha o absurdo que é isso, cara. É um misto de corrupção com incompetência, com a pessoa não saber da realidade que ela tá vivendo. Meu, como que pode? Qualquer país sério, um cara desse tem que ser preso. Exato. Arapiraca. Arapiraca é terra do Arthur Lira. Arthur Lira é o cara do orçamento secreto. A cidade dele é um canteiro de obra de praça. Então a cidade não tem saneamento básico, Arapiraca. Mas é bonita. Mas, mano, não para de ter praça. É bonita. A galera basicamente anda em cima do esgoto, mas numa puta praça. Isso é... Cara... eu sei que isso não resolve todos os problemas do Brasil, mas o ponto é... Ou a gente... Todos os incentivos são construídos pro exército, tá mamando, pra máquina pública ela não atender as pessoas, ela atender os próprios interesses. A burocracia vive pela burocracia. Alguém, assim, a gente precisa chegar no poder e, assim, os problemas precisam ser endereçados de uma maneira muito aguda. A palavra é aguda. E assim, vai precisar por quê? Porque a gente tem um país de terceiro mundo e outros países que a gente jamais se quer, a gente fica se comparando com a Europa, né? Tem que se comparar com... Não, a Índia tá deixando a gente pra trás, mas muito. Países africanos estão deixando a gente pra trás, países do Sudeste Asiático, Vietnã já deixou a gente pra trás, o Paraguai tá deixando a gente pra trás. Então, ou a gente acorda, ou a gente vai olhar pro mundo e falar, não, eu vou tentar arrumar um emprego no Paraguai. Vai ser isso. É isso. Ó, eu pesquisei aqui, tem 1.252 municípios com menos de 5 mil habitantes. Não tem nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido isso. Câmara de Vereadores, Total prefeitura... desse, 1.193 tiveram arrecadação de impostos municipais abaixo de 10% da receita total. Agora, Isso explica... Assim, isso realmente explica muito. Agora, você imagina o caso atual. Esses prefeitos vão receber agora milhões de reais para reconstrução das cidades. Como que eles vão administrar esse dinheiro? Porque a gente tá com esse problema agora. A gente vai, né, eles vão precisar de reconstrução, vão cair na mão desses mesmos prefeitos. Como que eles vão fazer a reconstrução dessa cidade se não tiver, às vezes, de cima, alguém fazendo uma grande gestão, às vezes um grande planejamento, eles vão pegar esse dinheiro e não vai chegar na ponta. A cidade vai ficar pior do que antes, ainda que a gente coloque recurso. Sim. Ainda que o governo libere o recurso federal. Mas um detalhe importante disso é o seguinte, então, vamos imaginar que, sei lá, por um milagre... por um milagre, né, consiga fazer uma reforma e aí acabe-se com esses... Quantos? Mais de 1.200 mais de 1.200 municípios pequenos com menos de segurança. Acabe. Amanhã não tem mais. Então, quer dizer, em tese vai sobrar um monte de dinheiro e isso aqui, tal. Não vai mudar nada. Não, ele vai ser transformado em dinheiro com gasto com pessoal. Sim, eles vão contratar pessoas. Em tese não vai mudar nada, porque assim, o problema não está exatamente no físico, eu acho. O problema não é o recurso mal. Eu acho que está aqui. Eu acho que o problema tá aqui dentro. Porque assim, vai acabar, vai sobrar um monte de dinheiro e aí assim, vai ter um monte de gente fazendo conta já. Sim. Fechou o município do lado que tem 5.002 habitantes, que vai continuar, então até 5.000 acaba. O cara que tem 5.001 fala assim, pô, então esse dinheiro vem pra mim, eu tô aqui do lado. E aí começa uma disputa pela grana que vai sobrar, esse dinheiro vai desaparecer na mão de gente que a gente... E assim, e não vai mudar absolutamente nada. Tudo bem, mas vamos, o mundo te faz de conta. Passou essa reforma, a gente zerou esses municípios, e aí a gente coloca alguns indicadores pro município, porque a gente tem a verba federal que é repassada pro município. Só vai repassar se tiver 80% de saneamento, se tiver IDEB X... Porque já que a gente está sonhando numa grande reforma, mudar os indicadores de repasse, talvez? É que, assim, eu entendo as discussões, a gente tá falando, os quatro falaram coisas diferentes, os três falaram coisas diferentes na pergunta dele. O que eu acho, assim, não é... É porque a pergunta dele é mais... É muito assim, abrangente, porque se a gente for falar... quase as soluções, faça um transplante de povo. Né? Vamos mandar todo mundo pra escola de novo e vamos ensinar todo mundo novamente. Princípios, valores. Vamos tentar assim, fazer aquela coisa do princípios primeiros. Assim, princípios primeiros é meio bizarro, é redundante. Assim, vamos falar aquele inglês first things first. Uhum. Então vamos lá. Nós não vamos fazer um transplante de povo. Não. Então, começamos ok? Né? Combinado. Mas também concordamos que não vai haver um grande despertar da população buscando soluções comunitárias para tudo. Tipo o ancapismo do Uncogos. Assim, vocês acham? Eu acho que não.
Vocês acham que no fundo, pergunta 3. É bem contra o ANCAP, eu acho. Na verdade, o que você estava falando, que tem que ser um poder mais assim. Não, mas tô falando assim, não vai surgir espontaneamente uma conscientização geral. Gente, as pessoas estão saqueando lá, não dá pra pensar nisso. Não, mas né? não tô falando do Rio Grande do Sul, tô falando do Brasil. Sim, mas assim, no exemplo prático, as pessoas estão lá na ponta saqueando. Então não vai ter esse consenso que você tá falando. Assim. Então, em tese, como em quase tudo na humanidade, você meio que tem que ter uma elite altamente comprometida com um senso de... Pelo menos eu penso assim, com um senso de pertencimento a essa cultura e que vai tentar, sem negar a própria cultura, porque esse é o problema do Brasil. O Brasil, a elite, ela não faz transporte de povo, mas ela tenta. Ela tenta mudar tudo. Você é muito inadequada aqui, deixa eu me arrumar você. Mas meio que assim, a gente tentar olhar para as pessoas e olhar para o que a gente é, ver as experiências de sucesso que a gente já teve, ver o que a gente é, e falar, pô, beleza. Temos que ter um projeto. Assim, pra mim passa por formar elite, pra ser sincero. Na minha visão, não sei se vocês concordam com isso. Formar liderança. Porque assim, sem querer eu vou acabar falando o que eu acho que a gente tem que fazer como grupo. A gente tem que formar lideranças em todos... novas lideranças do Brasil. A gente tem que formar as melhores pessoas em todos os lugares. As melhores pessoas em todos os lugares. Não vai dar pra formar todas as pessoas, mas se a gente formar as melhores pessoas em todos os lugares, a gente vai poder irradiar um determinado tipo de projeto. Que... Aí eu vou falar, eu não vejo nada muito diferente disso, porque eu também não acredito que é uma coisa totalmente top-down, tipo, porque senão você vai ter que dar um golpe de Estado. Sim, pra reformar tudo. Mano militar e fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Não. Mas enfim, às vezes, se a gente tiver alguém muito bom no poder, dá pra fazer um Bukele ali, de algumas reformas ali um pouco mais duras. Eu acho que mas não, a gente tiver Amanda. grandes pessoas no Congresso também, porque, por exemplo, o Kim, ele influencia muito, mas o Kim é um. Mas eu vou te falar porque eu acho que não. Assim, a situação política brasileira ela é tão mais complexa, por exemplo, que a da Argentina. A da Argentina, eu vi a facilidade que foi pro Milei montar um partido. Os partidos estão lá, toda hora renova, tem um partido novo, surge outro aqui e tal. O congresso deles é o partido do Milei, o partido do Macri, o partido dos Kirchner, mais um outro lá. E aí montou super desenrolado. Ele já tá conseguindo Aqui aprovar é muito amarrado, no primeiro né? ano várias coisas. Complicado, velho. E a esquerda entendeu isso alguns anos atrás e não dessa forma, mas de alguma forma, eles vieram fazendo isso. Foram dominando as universidades, as escolas, o judiciário. Eles foram de certa forma, entrando na cultura. Pô, você vê, eles estão, de certa forma, espalhados por aí. Só que são líderes ruins. São líderes que têm uma mentalidade que, eles pensam no poder a todo custo e a galera que está embaixo, que é seguidora deles, vai se ferrando. Não. A gente precisa fazer isso, só que colocando as melhores pessoas nos lugares de poder. Eu não vejo no médio prazo algo diferente do que fazer as melhores pessoas nos melhores lugares para ter um projeto de Brasil que tenha, vamos dizer, que ressoe e quando chegar no poder, esse projeto de poder tomar medidas dentro da democracia, mas muito duras. Eu volto a falar, assim, a gente estava discutindo o Pacto Federativo. Sim. Eu vou jogar, assim... Vocês acham que o Maranhão tem que continuar se autogovernando? Eu tô falando essa pergunta. O Maranhão é o estado que tem é o mais superavitário no Pacto Federativo. Sim. É o estado mais superavitário. Eu já falei aqui, hein? Maranhão a São Luís era a Atenas brasileira, hein? No século XIX, né? Produziu ali gênios. E hoje, o que a gente tem? É o lugar mais superavitário. Ou seja, é o lugar... O governo federal injeta pior IDH, pior renda per capita do Brasil. O Maranhão, em certa medida, ele é ingovernável. E aí o Maranhão fica produzindo políticos. E essa elite... Que continuam... E assim, essa elite fica... É a mesma elite, tava na festa do Sarney. Essa elite tá lá. E tá feliz, e tá tudo bem pra eles. É o estado do Carlos Alberto Nunes, que foi um médico que traduziu todo o Platão, tudo do Platão, traduziu tudo do Shakespeare, traduziu a Eneida do Virgílio, e tem mais coisa que ele traduziu. Mas enfim, só Platão e Shakespeare. Pelo amor de Deus. Sim. Traduziu tudo direto do grego. Nossa. O Platão traduziu Shakespeare todo. Sim, e são as traduções mais disputadas, as traduções primorosas que nós temos em português das obras de Platão e do próprio Shakespeare, são do Carlos Alberto Nunes, que era um maranhense. Mas para mudar o Pacto Federativo, assim, a loucura, gente tem né? que ter muito Loucura. deputado lá, hein? E só para você ter uma ideia que você estava falando, Renan, a cada R$100 que o Maranhão manda para Brasília, como Volta. forma de impostos,
volta R$ 338. São Paulo, a cada R$ 100 que manda, volta 9. É. E não tem, assim, as coisas Olha são, isso. são coisas que não tem sentido. O Maranhão, se não me engano, ele recebe 20 bi. Olha isso. 20 bi. São Paulo recebe 47. A população do Maranhão... a população do estado de São Paulo é quanto? 44 milhões. E do Maranhão deve ser 7 ou 6 milhões, por aí. Sabe? 6,8 milhões. 6,8 6,8. milhões. Assim, uma das coisas que me deixam mais revoltadas é realmente o Pacto Federativo, assim. É. É porque... É que os estímulos isso são explica contrários. muito. O estímulo é o Você seguinte, premia quem você premia quem tá ruim. indo pior. Então, aí você premia uma elite. E aí esses caras, pelo Senado sim. que a gente tem 3 senadores. Por exemplo, o Amapá tem 3 senadores. É, o Acre. Pô, cara, qual o estímulo? É o lance, assim, os caras, eles recapearam 2 vezes o Amapá agora com o Alcolumbre. O estado inteiro, porque não tinha que gastar com emenda, então recapeia aquela merda. E aí é que Recapeou. São Paulo que tá produzindo... E assim, eu não quero ficar tipo, puxar, porque parece uma briga de São Paulo, vou puxar a sardinha pro São Paulo. Não. São Paulo é uma merda também, muita coisa. Mas não é justo. O ponto que, do jeito que está conformada a Federação Brasileira, ela é como se fosse um pacto de várias elites regionais que querem ter poder sobre o seu naco. É como se fosse um senhor feudal. Lá você tem os senhores do Maranhão, os senhores do Amapá. Ninguém tá melhorando nada lá, só que todo mundo tem que repartir um bolo comum. E o problema é que a elite de um estraga a vida do outro em outro lugar. O gaúcho, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado deficitário. Ele recebe bem menos do que manda. Agora tá tendo uma crise, não tem dinheiro lá, o governo federal não faz nada. Então o gaúcho se pergunta, o que tô ganhando com essa merda? Quando deduzem do meu salário lá na fonte, tanto, o que eu tô ganhando com isso aqui? E agora Nada. que eu preciso... Então assim, o problema, eu acho que tem que discutir essa questão de, não só de pacto, mas chegar no poder e entender o que é administrar o Brasil. É assim, a gente quer administrar o Brasil ou a gente quer manter as elites regionais que se pactuam? Para mim, o Brasil é um pacto de elites regionais, e sempre foi, desde o Império. Houve uma habilidade em não deixar o Brasil se separar, igual separou na América Espanhola, só que a que preço? Entendeu? O preço de manter... A escravidão, em grande medida, foi mantida por causa disso também. Que os líderes regionais... Não, aqui, calma aí. Então a gente acochama, a gente nunca consegue terminar um processo. Repara que o Brasil nunca consegue terminar nada. Porque você faz uma reforma da Previdência, aí vem uma mudança regional. Não, calma aqui. A gente tá sempre acochambrando, porque não dá pra você ter um lugar como um município como São Paulo, falando de gênero neutro e com empresas de tecnologia, com um senador discutindo com o senador do Amapá. Que, eu quero só asfalto e eu voto com o governo que tiver. São Brasis muito diferentes. Então, ou a gente, sabe, dá uma direção, ou vai ficar isso aqui. Alagoas, que a gente estava comentando agora há pouco. Tem o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, que foi colocado aqui, e tem também a família Calheiros. E lá existe uma guerra, porque eles são totalmente rivais. Sim. Lá, né? São 2 grupos políticos rivais. Uma guerra de quem faz mais praça, de quem asfalta mais. Então, a quantidade de dinheiro que está sendo colocada nesse estado para embelezamento, obras que visualmente dão voto, cosmética, é gigantesca. Agora você para ver a questão de saneamento, a questão de obras de infraestrutura para que realmente precisa, planos de educação do estado. Não tem. Não tem. Não tem. Esses aqui da família Collor. Olha são isso. 3 famílias. Família Collor, família Calheiros. Sarney. Calheiros, Sarney, o Lira e o Collor. Lira e Collor. Olha o poder político de Alagoas. Concentrado. Não, mas é disparado. Alagoas é um estado loucura. Mais poderoso que São Paulo politicamente. Com Alagoas certeza. controla a Câmara dos Deputados. O Calheiros quase controla o Senado. Tem ministro. O Collor é que ele ficou com o Bolsonaro e saiu meio perdendo nisso, mas tem força pra caramba ainda lá. E isso é uma coisa, assim, a gente olha, tem algum sentido? Qual é a contribuição hoje de Alagoas pro Brasil? Dá prejuízo? Então, assim... Então, quando você fala em Deixa eu perguntar um negócio. Formar elites, você tá falando do quê? Formar elites políticas? Elites políticas e culturais com espalhamento territorial. A questão, assim, a gente tem que formar gente pensando e gente agindo em todos esses estados para substituição de elites regionais. E aí formação de consensos apontando para uma direção. Porque, assim, não dá para um cara... Que é o que acontece em todos os partidos. Um cara do PMDB do Maranhão, ele tem uma visão de Brasil completamente diferente de um cara do PMDB do Rio Grande do Sul. O cara do PMDB do Maranhão, ele imagina que a função dele é levar recursos para o Maranhão. E um cara do PMDB do Rio Grande do Sul, ele imagina que tem que levar recursos para o Rio Grande do Sul.
Essa é a visão. Eles não têm uma visão comum. Um cara um elite pensante nossa e uma elite em termos de agir, ele tem que falar qual a política pública que eu sei que funcionou como São Paulo, que funcionou em tal lugar, que eu vou aplicar aqui. O que eu vou fazer para... como o meu estado vai contribuir dentro de um plano geral de Brasil, como o meu estado vai ser menos dependente, como eu vou acabar com o analfabetismo. A cabeça tem que estar alinhada num plano geral, todo mundo entendendo mais ou menos qual é o seu papel. O problema é que não dá para ser uma coisa sem esse espalhamento regional. É que não porque tem um senão plano de é Brasil, necessariamente né? autoritário. Vai ser É autoritário. que não existe um plano de Brasil pra pensar como cada estado vai contribuir. Né? Eu acho que talvez é esse o grande problema. O Brasil quer chegar onde? Né? Por exemplo, claro que é ruim comparar com o Dubai, mas, por exemplo, Dubai sabe que vai acabar o petróleo. Então, vamos investir, então, agora no turismo, para quando acabar o petróleo, a gente ter uma outra fonte de renda. O Brasil quer o quê? O Brasil quer focar 100% no ar? O que o Brasil quer? Né? Qual é o plano? Eu acho que para o Estado conseguir contribuir, precisava ter um plano de país. E qual o plano de país? Para ter um plano de Estado, para ter um plano de município. Sim. E o que tem que ter, a gente tem que ter eu acho que a gente tem que ter as pessoas discutindo isso nos lugares. E se a gente vê, não é nenhuma novidade que eu tô falando, porque isso já aconteceu todas as vezes na nossa história. Você teve os liberais do século XIX, você teve a esquerda. O que não tem, assim, eu acho que isso só parou de acontecer. No nosso lado, nunca ninguém tá pensando em construir nada disso. E do lado e a esquerda meio que tá presa em soluções que já morreram. Então, Pra gente mostrar isso, você acha que era mais fácil a gente ter mais deputados ou, de repente, uma prefeitura para mostrar um choque de gestão? Porque o executivo a gente sabe que tem ali a caneta, que é um choque de gestão, às vezes, ali mais rápida. Ou, de repente, eu não sei. Eu ainda tô na cabeça do espalhamento e crescimento e Em formação todas as de elites esferas. regionais. Porque assim, tem que ser com as elites regionais, porque eu tava pensando uma coisa, existe uma espécie de uma forma brasileira, como se houvesse uma inércia. Se você deixar a coisa andando, ela vai se encaminhar sempre para a mesma coisa. Acho que já falei isso em live com você, não falei? Que é a tendência que a gente tem de ser centrão. Eu acho que a natureza do brasileiro é ser um cara do centrão. Nossa, e pra tudo. A gente é patrimonialista, todos aqueles comportamentos centrônicos a gente tem. Então a nossa tendência sempre é essa. Então se o cara vai pra política, a política vai puxando ele até ele virar um Barnabé do centrão. Se essa é a tendência geral, é como se essa aqui fosse a nossa forma. Então ela puxa, ela tem um poder gravitacional. Você vai ter que exercer um poder, um esforço gigante para romper com essa força gravitacional e criar os instrumentos de atração dessa força gravitacional. Então, quando a gente fala da emenda, quando a gente fala de pacto federativo, eu sei que não é que é uma coisa, não eu não tô querendo ser positivista, sabe? Aquela aspecto, tipo, eu vou mudar as leis e aí vai. Não é isso, vai ter que mudar a cultura mesmo. Mas certos choques você vai ter que dar. Sabe? Choques, tem que... Cara, emenda parlamentar tem que acabar. Emenda parlamentar tem que acabar. Mas pra acabar, a gente precisa ter 300 deputados lá dentro. Mas assim, como você vai acabar com emenda? É um ato autoritário hoje no Brasil acabar com emenda. Mas tem que acabar. E ela aumenta. Ela começou pequenininha e cada ano... A gente tem 513 deputados lá. Quantos deputados que votariam acham... contra a emenda? Não é nem isso. Quantos deputados que estão em Brasília lá, dos 513 parlamentares, que acham que o trabalho dele de ser deputado é trazer emenda para sua base eleitoral? Exatamente. A maioria dos deputados lá acham que a função dele é só isso. A função dele é só isso. Ser político para um deputado, o entendimento do... O que é ser parlamentar no Brasil? É devolver dinheiro. É você cuidar da região, que significa pegar o dinheiro numa emenda e inaugurar uma obra. Isso é só no Brasil. Isso não é assim em nenhum outro país. Talvez alguém me fale, sei lá, no Equador é assim, mas isso é brasileiro. Isso não existe no sistema americano, não existe na Europa. A ideia de que, assim, eu sou um deputado, aí eu vou lá e eu tenho que ficar pegando o orçamento vem aqui. Agora eu vou inaugurar isso, só que ele não tem Você essa não é executivo? Isso é uma... Só que assim, pensa, a gente é aquela coisa meio coronelista. Então, o deputado, que em geral era o filho do coronel, eu já vi histórias muito nessa linha de político, falando, em geral tinha um coronelzão, às vezes era um governador, o filho dele era deputado. Qual era a função dele? Ora, eu sou dono desse lugar, dessa região. Deixa eu trazer dinheiro pra cá. Eu tenho que construir o hospital aqui, eu vou construir eu construo. E as pessoas entenderam, e assim... Isso plasmou, o nosso orçamento hoje é feito pra isso. Cara, E os municipais também, né? Porque antes não tinha emenda Tudo. de vereador. Tudo. Né? Tem cidades que ainda não tem, mas Tem antes muitas não tinha... cidades que não tem, mas a tendência é todas as Todas cidades as terem, cidades continuar terem. assim. Cidade pequena. Pequena. Cara, o O daqui a vereador pouco... tem, às vezes, quase mais recursos que o prefeito. Então, aí o prefeito acaba ficando na mão do vereador.
Exato. E aí, É um ciclo vicioso que não vai acabar. Que tá escalonando. Ele era pequeno, cada ano aumenta no Congresso e aumentam as prefeituras que têm esse orçamento. Sabe o que pro eu vereador. acho, Renan? Isso é o jeito fácil. É o jeito fácil. É o É o atalho. jeito que traz coisa boa pro político. sim. A coisa mais fácil que tem, o cara chegar lá em Brasília e falar, não, eu preciso de tanto de recurso para cá, porque daí eu vou inaugurar essa obra, a população aqui em volta vai ficar feliz comigo. Qual que é o comprometimento desse deputado em lutar por pautas muitas vezes impopulares lá em Brasília, que vai direcionar o Brasil para um futuro próspero, mas que vai trazer impopularidade para ele agora, se para ele é muito mais fácil ficar brigando por orçamento para trazer dinheiro para a cidade dele e se eleger de novo? Já é um absurdo a gente usar esse tipo de não estou dizendo que o argumento seu é absurdo, né? Mas a gente usar esse termo assim, popularidade ou impopularidade, né? Assim, na verdade, o único argumento possível quando se trata de política pública é a necessidade. Entendeu? A necessidade que tem o que aquela política pública, o que aquela lei, o que aquela reforma pode trazer de benefício para o país, para o município e tal. Então, o problema todo que foi levantado aqui é exatamente esse. Então, quer dizer, toda a máquina governamental brasileira ela só existe para se sustentar. Exatamente. Ela é uma espécie de parasita do povo brasileiro. Sim. Ela não tem função além da própria autopreservação. Então isso. assim, caramba, cara, como é que muda isso, né?